Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão aqui com os escritores da Mesa Redonda mais uma vez. Eu sou a Gabriela Takahashi. Eu sou o Diego Carvalho. E eu sou a Isabelle de Lima. E hoje a gente queria trabalhar aqui com escrever roteiro, né? Na verdade, que acho que é uma coisa que muita gente fica curiosa como é que é. E só que estamos em 3 pessoas falando pelo Skype, então vocês já devem imaginar que vai virar uma baguncinha e vai mesmo, e vai sair uma história ridícula e doida, talvez, ou não, né? Se sair uma história que façam vocês chorarem, por favor, batam palmas. Exatamente. Né? Batam palmas nos comentários, assim, haha. É isso, exatamente. Fala que chorou, tá? Enfim. Pode até tá mentindo, mas fala que chorou. Exato. Só pra agradar, gente. Exatamente. Pra vocês verem mais ou menos como é que é fazer um brainstorm, né? Que é uma coisa normal. E como a gente tá em 3 pessoas, inclusive a baguncinha que normalmente acontece só dentro da nossa cabeça, a gente vai estar transmitindo ele em voz alta. Exatamente. Porque daí, tipo, dá pra ter uma noção de como é a criatividade vai chegando, tipo, você vai tendo ideia de uma cena, depois você tá escrevendo, você tá, tipo, anotando a cena. Aí vem a ideia de outra cena e você fala, meu Deus, eu tenho que lembrar dessa cena, eu tenho que terminar essa cena, senão eu vou esquecer. Aconteceu isso comigo recentemente. Eu vou anotando aqui mais ou menos o que vier na nossa mente aqui. Vamos ver como é que vão ficar as baguncinhas aqui. Vamos lá. O tema que a gente tem aqui, o tema que a gente decidiu por causa do período e tudo mais, que a nossa gravação está acontecendo. Olha, gente! À 00:06 já é dia 31/12/2016, estamos no último dia do ano. E... Pois aí é dia 31, né? Aí é dia 31, porque aqui ainda é dia 30. Porque aqui não tem horário de verão. É combo breaker. Quebrou o combo, mas tudo bem. Quebrou o combo. Fiquem alegres, eu não. Nossa, Isa, então quando eu falo assim que a gravação vai ser tal hora, tal momento, eu acho que fica meio confuso, né? Pois é, hoje vocês dizem que a gente ia fazer de 11 horas, mas aqui já era 10, então... What? Bom, como eu ia dizendo, o tema, né, que a gente decidiu por causa do período é promessa de ano novo. Só que é só isso que a gente teve, foi só o tema, esse temazinho foi essa frase que a gente decidiu pra começar a trabalhar aqui com as nossas ideias, né? A gente, inclusive, não sabe nem o gênero da história, porque nós somos 3 pessoas que escrevem histórias de gêneros diferentes. Exatamente. Então vamos lá, o que vocês imaginam de uma história assim, de promessa de ano novo? Eu vou ouvir primeiro o que vocês têm a dizer aí, porque eu já tenho uma história doida aqui. É toda sua, Diego, pode ler. Ok. Não, eu tinha pensado aqui, eu tava pensando o que vocês estavam falando. Tipo, eu tava pensando num cara que ele faz umas promessas meio malucas de ano novo. Só que, tipo, essas promessas meio que se tornam realidade meio que magicamente, alguma coisa parecida. Eu tinha pensado alguma coisa assim. Eu imaginei alguma coisa mais fora, anormal, assim. Não sei se é fantasia ou se é sobrenatural, né? Vai acabar indo da história. Mas imaginei alguma coisa assim também. São promessas que elas se concretizam, né? Meio assim, tipo, uou, nossa, do nada, magicamente e tal. Magicamente. É isso que eu tinha pensado. Eu ainda pensei em alguma coisa assim que podia ter a ver com viagem no tempo, sabe? Nossa, você é muito invejosa, Gabi. Eu tava pensando nisso. Não sei, porque esse negócio assim de virada do ano, não sei o que, pode dar um defeito no ano, sei lá, né? Não vai virar o ano. Pois é. Tipo, imagina só. Tá voltando no último dia do ano ou no primeiro dia do ano, sei lá. Isso. Pois é. Nossa, eu tive uma história muito legal, eu tenho que dizer agora. Fala. Meu Deus. Não, imagina só, você, tipo uma pessoa, um personagem, vamos dizer Guilherme, que Guilherme não tá aqui. Então vamos dizer assim, Guilherme. Guilherme é um cara muito chato e não que ele seja, mas
O Mas ele é um personagem. cara muito chato. É, ele é o personagem. Ele é um cara muito chato, ninguém liga pra ele. Aham, E ele quer se matar, o Guilherme quer se matar, entendeu? aham. Só que a promessa de ano novo dele é que ele não quer mais, simplesmente ele não quer mais viver. Sim, Ele quer se matar. Ele é um cara suicida. sim. Guilherme, não faça isso. Nenhum Guilherme faça isso, por favor. Por favor. Mas Peraí, qual que é? E aí? quando. Sim, ele quer se matar. Daí quando ele fala, nossa, eu queria muito me matar, porque ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, essas coisas. Ele se acha um bosta. E ele é um bosta. Então. E aí? Então ele diz, eu quero se matar. Só que aí, quando ele fala isso, acontece uma viagem no tempo e ele volta pro tempo onde ele conhece o pai e a mãe dele bem jovens. Entendeu? E aí ele tem essa escolha de separar o pai dele da mãe dele pra ele não nascer, Meu Deus! entendeu? Pois é, nossa, Nossa, vai bugar Entendeu? muito É, a história. tipo Aquele isso. ser, meu Deus. pois do é. céu. Pois é. Aí pronto. É tipo aquelas historinhas de Natal que tem até em comédia, tipo, você visita Passado. o fantasma, o passado, o presente e o futuro, essas coisas assim. Né? Como chama? Entendeu? Christmas Ele Carol. ia ver. Pois é, isso aí mesmo. Aí, tipo, ele ia ver o passado dele e ia tentar não nascer, daí ele ia ver o presente e o futuro e ia, tipo, se arrepender e dizer que a vida dele realmente valia a pena. Essas coisas. Então acho que essa seria a minha história de promessa de ano novo. Nossa, que foda! Meu Pois Deus. é. Eu vou pensar em alguma coisa aqui em cima disso. Eu ainda quero colocar o bug no ano, do ano que não vira. Podia ser por culpa do Guilherme, ele que tá bugando o ano. Daí vai Sim. ter Pois aquele é, pode ser. personagem Nossa. secundário, assim, misterioso, que não sei o que, sei lá, ele pode ficar aparecendo pro Guilherme, não sei o que, esse personagem Sim. secundário pode ser o cara que tá tentando ajudar a virar o ano. Pois Nossa, é. só que eu acabei de pensar, Ah, Fala. justamente por ter esse bug no ano que fica tipo, sempre, o tempo todo repetindo, algum tipo ser meio mágico, assim, sei lá, tô chutando alguém, tipo, pega o Papai Noel. O Papai Noel fica puto com o Guilherme e fala, não, agora você tem que consertar Dá um jeito nisso. essa porcaria que você fez, tipo, você tem que resolver esse problema. Pois é. ai, Nossa. meu Deus. Nossa, mas um 2016.2 não dá, cara. Não dá. Nossa senhora. 2016 Já vai já tarde. foi muito. ó. Pois é. Ai, meu Deus. Não, dá pra... Deixa eu ver o que dá pra mesclar com essas ideias aí. Eu acho que... Não sei se o ano não tá virando por culpa do Guilherme. Temos algumas opções. Por exemplo, tem alguma força maior que não quer que o Guilherme morra. E ele se matou no final, né? No último ano, na virada. Aí, Sim. por isso, Sim. meio que tem uma força superior aí que não quer que isso aconteça. E por isso o ano não vira. Ou o ano não Próprio vira... Ou o ano não vira por causa do Guilherme mesmo. Então ele vai voltar lá no tempo. E aí ele vai impedir que os pais dele se encontrem. Daí o Guilherme some e o ano vira. Só que Pois é, durante pode essa ser assim. empreitada, assim, o Guilherme ele já pode ter criado uns laços, assim, com alguns outros personagens, não sei o que. Vai ser super trágico quando ele sumir no final da história. E vai virar o ano, olha só os fogos de artifício. Oh meu Deus, ano novo 2017, parabéns, mas o Guilherme não está mais lá. Pois é. Nossa, o que é engraçado é que toda vez que eu lembro de Ano Novo, eu só lembro da Times Square, lá de Nova York. Sim. E todo mundo se Uhum. junta na Times Square e fica todo mundo 3, 2, 1, ai meu Deus, Ano Novo, essas coisas e tal. E depois quando termina o Ano Novo, todo mundo vai para suas casas, continuar a vida. E é chato, é chato. Mas eu queria estar na Times Ou- Square. Ou o fato de o Guilherme voltar no tempo e fazer os pais dele não se conhecerem ou se separarem e ele não nascer e afetar a própria comemoração do ano novo, porque não existe mais ano novo porque ele alterou a linha do tempo. Meu Deus! Nossa! Nossa! É aquela. Como que chama? É meio o futuro distópico, né? Aquela distopia de história que mexe com viagem no tempo. Exatamente. é. Ou quando, tipo, vai passar o ano
Tipo, o Guilherme prometeu pra si mesmo que ele vai se matar quando for, tipo, o ano que vem. Sim. Aí, tipo, quando tiver, tipo, no último segundo para o tempo, Aham. aí o tempo se materializa e começa a conversar com o Guilherme. Pô, cara, chega aqui um pouquinho, tipo. Pô, chega mais. Chega mais, vamos bater um papo. Pois é, nossa. Essa ideia também é legal. Ele pode pensar, não, que ele não vai viver esse 2017. 2007, né? Aí você viaja no tempo, realmente. Tipo assim, tá em 2016 e vai passar o ano, e passou o ano. Feliz 2007, todo mundo. Hã? Não. Pode ser verdade. O que você acha, Isa? Eu acho interessante. Até agora eu gostei de todas as ideias. Sim, são legais. E, nossa, a gente inventou tanta coisa, mas em todas elas o Guilherme morria. Por quê? Coitado. Mas sabe o que? Ó, agora vamos pensar pelo lado do personagem. Eu acho que tem que ter um personagem secundário. Eu acho que 2 personagens marcantes eles são essenciais, assim, pra uma história funcionar. Pelo menos, né? Tipo, Sim. que é o caso de ter Sim. 2 protagonistas. Eu acho que já que você trouxe aí o tempo, ele vai se materializar. Ou o tempo, ou um servo do tempo, né? Que seja. Aí o Guilherme vai pra Terra do Tempo, que é formado por flores de relógios, árvores de ampulheta e pessoas com, sei lá, relógio de sol na cabeça. Nossa. Flores de relógio foi ótimo. Tô desenhando uma florzinha de relógio aqui, tá? No nosso papel de anotações, que depois vai para a nossa página, devidamente fotografado. Exatamente. Nossa. Mas tipo, eu não imagino o tempo assim se referindo a um relógio. Sei lá, porque tipo, toda vez que a gente vai falar em tempo, a gente pensa em relógio. Mas eu não acho que deveria ser definitivamente assim, entendeu? Porque... Tipo, sei lá, eu fico imaginando o tempo materializado como, sei lá, meio que ou um cara de terno com uma cabeça de ampulheta. Meio Tim Burton, assim, Olha, um bagulho meio... Eu não ia bater um papo com esse cara. Eu ia ter medo desse cara. Não sei se eu ia Ou bater sei um lá. papo com esse cara. Não. Sabe que o tempo podia ser, tipo, um cara, uma mulher que seja, assim, aparentemente normal, assim, elegante e tal, lá, pá. Mas pode ter alguma coisa, pode ser que a cabeça dele seja uma ampulheta, na verdade, que eu lembrei de um anime antigo, assim, que chama Galaxy Express 39, não sei se alguém já ouviu falar, mas tinha uma mulher lá, assim, é uma história futurista. Tinha uma mulher lá que acompanhava o protagonista, que a gente não sabia direito o que ela era. Daí tinha uns caras que falavam, não, eu não vou deixar você sair daqui porque eu me apaixonei por você, sua mulher linda, não sei o que. Aí ela falou, não, tá, então vamos primeiro ver o que eu sou de verdade e depois você se decide. Aí, tipo, passava assim, de um quadrinho pro outro, assim. Aí o cara, não, você pode ir embora, tá tudo certo, assim, tipo, se cagando. Não. Aí você nunca descobriu o que é ela. Você imagina que ela seja algo horrível. Nossa. Que da hora. Nossa, sabe o que eu acabei de pensar? Que? Além do tempo se materializar, o ano que tá acabando e o ano que tá nascendo se materializariam também ao mesmo tempo. Só que o ano que tá acabando, tipo, é muito velho. Tipo, um senhorzinho velho, assim, com bengala e tudo isso. E o ano que tá nascendo é uma criança. Tipo, uma criança ou um bebezinho, assim. Sim. Aí o Guilherme fica falando com os 3 meio que... Pois é. É quase a história dos fantasmas, podia ser. Aí vai... Sim. Então na verdade é o tempo, o cara do terno com a cabeça de ampulheta que não tá deixando o velhinho ir, né? Exatamente. E o velhinho vai estar lá protestando, pô, deixa eu ir, caramba. Pois é, já subi demais. Não me segura. Pois é. Eu quero ir pra lua. Exato. Nossa, o velhinho constantemente querendo ir pra luz, talvez tipo mude a ideia do Guilherme, né? Se matar. Exatamente. Eu achei isso aí legal, deixa eu ver. Aí ele vê o velho. Aí ele vê o velho correndo pra luz, ele olha pro lado, tem uma mariposa.
correndo, tipo, voando pra lâmpada. Quero ir pra luz, Oh, quero ir pra mas luz. por que uma mariposa? Sei lá, tipo, uma bruxa, um inseto, uma mosca, sei lá. Insetos que vão para a luz. Aquele negócio, Deus, não vá certo. para a luz, não Não vá, vá mas para é a tão bonito, eu vou para a luz. Aí vai lá, bate na luz e queima e morre. Nossa. E o velho vai lá e bate Acho a que- cabeça, né, na lâmpada e fica com o galo. É, aí cai. Ai, meu Deus. A Ponto. criança- Agora saiu de uma história filosófica pra uma comédia bizarra, Pois estranha, é. em que o velho bate a cabeça e cai. Mas a gente já tem alguns elementos aí, a gente já tem alguns personagens. Sim, Não, sim. verdade. Não, Guilherme, se falando de ano novo. Guilherme sim. Se falando de ano novo, a gente pode criar muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Até uma história sobre zumbis. A gente pode criar. Pois é. Sério, na virada do ano todo mundo vira zumbi e tal. É, não tava dizendo Surto que. assim, alguma coisa. Exatamente. O pessoal não tava imaginando, tipo, que quando virasse de 99 pra 2000 ia ter um apocalipse e a Terra acabar? Era o bug do milênio. Nossa. Então. Tipo, eu fico imaginando uma coisa assim, tá ligado? Tipo, sei lá, Pois é. sei lá, o molequinho chega. Nossa, eu queria que o ano que vem fosse infestado por uma horda de zumbis. Aí toca meia-noite e todo mundo vira zumbi do lado dele e fica tipo. Nossa. Nossa, não, eu imagino tipo uma coisa meio que Rodrigo de Oliveira, entendeu? Tipo, todo mundo festejando, porque os personagens do Rodrigo, não sei se a Gabi lembra, né? Estavam no shopping, cara, no shopping do nada, o pessoal começa a Pois cair. é. Na Cair, história quando dele tem a se ver levantou. Uns fenômenos Oi? astronômicos, né? Sim, quando o planeta Nibiru vai passar perto da Terra e tal. E nossa, cara. É muito interessante. Mas, Viro é meio assustador quando você vai ler sobre eles. Você fala, meu Deus, Olha só. é tipo um planeta é. do tamanho da Terra. tem pois um- é. Mas existem comprovações de que Nibiru existe? Bem, eu acredito que ele exista, né? Mas, sei lá, será que ele. Será Eu que ele vai passar prefiro pela acreditar Terra? que ele não existe. Não, eu sou por fora do louco? assunto, gente. Sério, galera? É, não sei. Essa parte É, porque é astronômica. uma lenda, alguma coisa assim, né, Isa? Que é tipo, o Nostradamus, planeta. cara. Nostradamus que disse que existiu o planeta X e tal. Planeta X que se chamaria Nibiru e essas coisas e tal. Que seria o tamanho da Terra, seria habitável, É, essas coisas. colidiria Só com a que. Terra. Essas coisas assim. Só que aí. Esse planeta passaria raspando assim pela Terra, né? Aí tiraria uma lasquinha. Tiraria uma lasquinha da Terra. Uma Aí sai lasquinha a que iria lasquinha, provocar né? terremotos, tsunamis e. É, tsunamis e afins. basicamente Pois é. destruir o planeta inteiro. Sim. Pois é. E isso me lembra uma coisa muito interessante. Eu não vi o filme, né? Até porque eu quero ver esse filme, mas eu não sei se vocês já viram. Eu não sei se é Terra Nova, alguma coisa assim. Que tipo. Você tá tipo, na sua vida normal. Aí a NASA descobre que existe um planeta igual, idêntico ao da Terra. E começa a se comunicar com esse planeta. Só que esse planeta está chegando perto da Terra. E meio que eles cogitam, viagens entre a Terra e esse planeta. Porque esse planeta meio que para, assim. Meio que para na órbita perto da nossa Terra. Só que acontece que o outro planeta se comunica com o nosso. Sim. E eles descobrem que as mesmas pessoas que existem na Terra existem também no outro planeta. Uau! Ô, louco, Legal. Pois é. que Pois bagulho é. bizarro. Aí meio que, tipo, tem uma garota, né, e tal. E ela diz que a vida dela tá muito ruim, não sei o que. E vai pro outro planeta e acontece a trama toda, né? E aí, tá, mais ideias, vamos lá. Mais O ideias. que a gente já cara. tem anotado até agora? Olha,
que o protagonista vai ser o Guilherme. Aham. Se chama Guilherme. Tem uns fogos de artifício aqui na minha folha, não sei porquê. Ó, a flor de relógio. E tem promessas que se concretizam entre parênteses magicamente, ou sei lá, né? Bug no ano, o ano não vira. E embaixo eu coloquei os desenhos aqui de um velhinho, 2016, uma criancinha que parece uma menininha, 2017. O Tempo, ele tem uma cabeça de ampulheta, ele usa um terninho. E o Guilherme, que é só um bonequinho palito normal. Um bonequinho palito que tá olhando pros outros assim, putz, tudo isso é por minha culpa. Tá tendo uma DR aqui. E eu causei essa DR. Eu ia falar assim, se uma entidade do tempo, ele tem que parar o tempo porque o Guilherme, ele ia morrer, não sei, acho que já dá até pra mudar isso, mas é porque isso ia acarretar em alguma coisa grande, né? Essa morte. Hoje, e aí eu... Nossa, eu pensei no negócio agora. O Guilherme, ele não admite que o tempo esteja tentando evitar ele de morrer, então ele vai lá, dá um soco na ampulheta e quebra a ampulheta e começa a vazar areia. E buga o tempo. Peraí, buga o tempo mais do que já tava bugado. Exato. Tô pensando aqui no diálogo que eles poderiam ter. Esse que você falou aí de começar a vazar areia da ampulheta, eu ia falar que podia ter, a entidade do tempo, ele podia ser, ele não é um só, assim, eles, sei lá, ele tem os mandatos deles, né? Aí, pode ter um cara no passado, que aí pode ter alguma coisa a ver com o período que o Guilherme nasceu, se a gente for usar a ideia de viagem no tempo, pode ter uma ampulheta no passado que ela é quebrada, ela tem uma cara de sim ser um vilão meio melancólico, um personagem melancólico, ele é uma entidade do tempo, a cabeça de ampulheta dele é quebrada. Tem um pouquinho de areinha no fundo, assim, mas um dia o tempo dele vazou. E aí, nesse tempo que tinha vazado, o Guilherme pode ter nascido. Nossa, que viagem. Da hora. Eu quero admitir que eu tirei essa ideia de... Otakus, vocês sabem de onde veio isso? Que no Tsubasa Chronicle tem alguma coisa meio parecida. Não, assim, nesses termos, mas tem a ver com... O tempo tá bugado. Da hora. Que como o tempo tá bugado, tem pessoas que estão vivas lá, pessoas que elas são fora da lei do tempo. Fala que o tempo tá quebrado. Nossa, que da hora. Então tem coisa de paradoxo, assim, do tempo. O personagem tal, ele é filho de tais e tais pessoas, mas é por causa do paradoxo do tempo, essas pessoas não existem. Então ele é um cara que nasceu do nada, sabe? Nossa. Ô, louco. Umas coisas assim. Nossa, eu tive uma ideia agora, mas eu esqueci completamente. Meu Deus. Deve lembrar. Não, isso é uma coisa que acontece bastante com pessoa que vai tendo várias ideias ao mesmo tempo. Você, tem uma ideia, você tem uma ideia de outra ideia e você esquece da primeira ideia. Cai, né, a ideia em algum lugar. Não, lembrei. Quando o Guilherme vai lá, dá um soco na ampulheta e a ampulheta quebra, um pouco da areia cai em cima do Guilherme, sei lá, em cima da mão do Guilherme e tal, e aí quando ele olha a mão tá, envelhecendo. Meu Deus! Não. Porque a areia do tempo faz você passar o tempo mais rápido. Ou alguma coisa parecida. Pensando assim nesses termos, não sei agora. A ampulheta já podia aparecer quebrada pro Guilherme. O Guilherme ele tinha dado esse soco na ampulheta quando ele era mais jovem. Sim, aí quando ele tem, uns devaneios, de alguma coisa. Sei lá, ele pode ser mais velho do que ele devia ser, né? Sei lá, daí a ampulheta ele para, não, Guilherme, você não pode morrer agora, né? Ele saca aquele caderninho super burocrático, assim, né? Não quer você morrer, agora não bate aqui, a nossa gente. ela vira pro Guilherme com uma cara assim, de poucos amigos, assim.
Meu Deus. Uma cara de poucos amigos. Eu não sei como é que é a cara de ampulheta que você tá imaginando. Mas o desenho que eu fiz, eu realmente botou uma ampulheta no lugar da cabeça. Eu não sei como é que ele faria uma cara de poucos amigos. Sei lá, ele inclina um pouco as olhos pro lado. Pode ser. Bem aquele estranho mundo de Jack. É. Tem que ser, né? Tim Burton é Deus. E agora, gente? Vamos trabalhar no Guilherme. Vamos. É. Por que ele é tão importante ou ele não é importante? O tempo parou porque ele quis. Ó, ele pode ser um domador do tempo, mas eu acho que isso é meio forçado. Sabe o que pode ser? Sim. O tempo, ele para, mas ele não consegue voltar no tempo, né? Sei lá, a entidade do tempo, a cabeça de ampulheta. A Sim. cabeça de ampulheta, ela Pode não ser. consegue rebobinar o tempo, né? E o Guilherme, quando ele pulou lá de algum lugar, ele pode cair, ele pode ter pulado de um prédio, ele ia cair em cima de um cara, que esse cara assim, ele ia ser super importante, ele ia evitar uma guerra. Ele ia ser nada, o cara ia desenvolver curando câncer lá, só que o Guilherme ia se chocar contra o cara e ia matar ele. Nossa. Daí o tempo ele para esse desastre, né? O Guilherme ele já tá parado no ar. Assim, o tempo fala, não dá, isso foi bem na virada do ano. Pô, o cara ele vai Nossa. desenvolver a cura do negócio, você vai matar ele bem na virada do ano, Guilherme, como assim? Aí daí que aparece o velhinho assim, tipo, ai meu Deus, 2016, ai eu quero ir, né? Solta esse tempo. Né? Aí o tempo, ele, não sei, aí entra naquela história para evitar esse desastre, aí o Guilherme ele não poderia ter nascido, ele volta lá no passado, não sei como, se a entidade do tempo não rebobina o tempo. Ah, mas faz sentido, porque, tipo, a areia na ampulheta sempre cai pra baixo. Nossa! Que lindo! Então ela não volta pra cima, tipo, ela não sai voando por aí. É, verdade. Ou seja, Ó, faz todo sentido. a areia da ampulheta sempre cai pra baixo, isso aqui eu vou anotar. É, não, vai cair pra cima. A areia da ampulheta. A areia da ampulheta sempre cai pra baixo. Nossa, gente, que frase ótima. Eu não garanto que não vá Sim. usar essa frase em algum lugar, viu, das minhas histórias. Nossa senhora. Pena que não consegui encaixar em Saminderon. Eu já teria encaixado. É que eu tenho uma história a ser escrita ainda que ele trata muito de mortes, assim, é uma história de necromantes, daí pode ser Nossa. que tenha alguma coisa a ver. Mas enfim. Deixa eu ver. Daí o Guilherme poderia ir lá evitar que ele nascesse. Só que eu não sei quem ia fazer esse teletransporte aí, não pode ser a ampulheta. É, porque a ampulheta. Não, no caso, a ampulheta seria o vilão da história, né? Ah, eu não sei, eu não vejo ela como vilão. Ela tá tentando salvar o tiozinho que ia morrer ali por causa do Guilherme. Então quem é o vilão? O próprio Guilherme? Tadadadã. Será? Pode Será? ser, tipo isso. Veja no próximo capítulo de Guilherme. Guilherme, né? É outra coisa que a gente não tem o título, né, da história. Ah, mas isso já depois. Isso, Promete ano novo. de novo. Tá. E A essa, gente tem vocês que. enxergam essa história como terminando assim mais feliz ou ela terminando mais melancólico? Não, depende. Ah, Se talvez. o Guilherme se arrepender, sei lá, se arrepender e dizer, ah, minha vida realmente vale a pena. Então ele não vai fazer nada, ele não vai zerar o tempo, mas pra isso ele tem que juntar a mãe dele, o pai dele de novo, essas coisas, já que ele fez toda aquela burrada e tal, de terminar e tal. Sei lá, acho que seria tipo assim, mas se fosse pro bem de 2016 e acontecesse o bug,
Então 2016, tanto 2016 quanto o Guilherme teriam que sumir. Pois é, lembrando que tudo isso tem que acontecer em um dia, né? Dia 31. Ah, sabe o soco da ampulheta? Sei. Pro Guilherme ele se teletransportar pro passado, já que a ampulheta ela não rebobina o tempo, tem que ter uma brecha no tempo. E essa brecha ela é literal, ela é uma rachadura na ampulheta. Oh, meu Deus, Gabi. Foi? O quê? Da hora. Nossa, não tinha pensado nisso. Que aí, não sei, né? Daí pode ter toda a história de que quem criou essa rachadura foi o Guilherme mesmo. Ele pode ter brigado com a ampulheta quando ele era criança. Aquela Ou criança. o Guilherme, Uhum. depois, tipo, ele dá esse soco na ampulheta, só que daí ele olha pra trás e tem uma ampulheta gigante e alguém que com quem ele se importa lá dentro, preso. Nossa! Pois é. Ou essa rachadura no tempo, essa brecha temporal, teria feito alguns acontecimentos desaparecerem. Não, sabe Ou por quê? seja, Segunda Guerra Mundial, essas coisas, não aconteceu, então todo o curso da história também vai mudar. Entendeu? Ou pra ruim ou pra melhor, né? Entendeu? A Uhum. brecha Já que o do tempo foi distorcido. Sim. A brecha do tempo, se fosse assim, se a brecha foi criada, entendeu? Não sei, podia ser com o Guilherme ou não, mas enfim, se a brecha foi criada em certo momento do passado, daí a ampulheta ela só pode mandar o Guilherme pra essa época, sabe? Nossa, isso tá muito to the moon. Vamos mudar de assunto. Isso tá muito to the moon, sério. Calma, vai dar tudo certo, isso, não chore ainda. Pois é, já tô lembrando da musiquinha. Viu, pessoas? Joguem to the moon, chorem. Pois é. Deixa eu desenhar a brecha no tempo com a rachadura. A brecha no tempo. Isso aí permitiria que o Guilherme. Tem. A Isa falou de vilão. Vilão na história ele pode ser necessário ou não, mas se for colocar algum personagem do gênero, ele pode ter alguma coisa a ver com a brecha do tempo. Aham. Sim, tipo, ele é meio que um ser de areia do tempo que surgiu quando fez a fenda. Aí, tipo, a areia que Sim. passou- É, Isso, exatamente. É passou tipo a areia que passou do. Que caiu do. Sim. Sei lá. Da ampulheta. que passou pela fenda. E como a fenda é mágica, ele ganhou vida e tá tentando destruir o passado do Guilherme pra ele não existir mais e a fenda continuar aberta. Porque o Guilherme ele tem que fechar a fenda, senão o tempo vai ser destruído. Meu Deus! De onde saiu isso? O Guilherme, de repente, ele tá com um intuito tão heróico, né? Pois é. Eu quase não reconheci ele. É. Ué, ele tem que dar uma importância maior na história, né? Afinal, ele é o protagonista. Verdade. Ele pode ter voltado, assim, pro passado com um propósito ridículo lá, né? De não fazer ele nascer, mas ele descobre algumas coisas e ele vai querer fechar. Quando ele volta no tempo pra tentar separar os pais dele, quando ele faz isso, ele cria uma fenda no tempo e aí cai um pouco de areia e a areia vira um monstro. E esse monstro ele tenta fazer com que os pais dele continuem separados, e mesmo que quando o Guilherme percebe que ele fez burrada, ele tenta fazer os dois pais se reunirem de novo, esse monstro de areia tenta impedir. Aí o único jeito de conseguir fazer os pais dele se juntarem de novo é ele, antes do tempo de 24 horas, que é o tempo até o ano novo começar, ele tem que pegar esse monstro, jogar dentro da fenda, fechar a fenda e fazer os pais dele voltarem novamente. Pronto, temos o enredo. Pô, ficou da hora. Sim. Já dá pra um livro, Já dá pra um livro. Ai, meu Deus, Totalmente. caramba. Eu até me perdi agora aqui. Eu estava desenhando o monstro do tempo, só que vocês falaram do Tim Burton e do Estranho Mundo de Jack. Eu desenhei uma areiazinha caindo, assim, embaixo de um bicho de saco tipo Og, sabe? Bicho de
já deve estar cheio de areia dentro dele. Ô, na moral, vamos escrever um livro, assim, o livro dos escritores do Mesa Redonda, Escritores- Guilherme e o Tempo. Pois é. Guilherme e as Crônicas do Tempo. E é o Guilherme e a Areia do Tempo. É, Guilherme é Areia do Tempo. Crônicas de Guilherme, a Areia do Tempo. Guilherme Chronicles. Ah, Guilherme Chronicles. Assim, tipo, Guilherme e a Areia do Tempo. As crônicas de um homem absolutamente normal. Muito. Ai, meu Deus. Mas a gente conseguiu juntar uma situação bizarra com fantasia, com ação, com aventura e um Comédia. monte de coisa. Ficção científica, um monte de coisa. Meu Deus. Já dá pra fazer a cronologia aqui, tipo, a cronologia básica, tipo, começo, meio e fim. Começa quando o Guilherme. O Guilherme ele vai se matar mesmo, aí o tempo para. É. Esse é o começo. É. Só que daí o tempo para e surge o tempo mais. É tipo, o cara com a cabeça de ampulheta na frente dele e fala, ó, melhor que você se matar é você, tipo, impedir você de nascer. É menos dolorido. Você não vai matar o cara ali com a cura do câncer. Exatamente. Tá, isso daí é o começo. Daí no meio, acho que tem que ter um acontecimento. Quando eu olho assim pela cronologia, tem que ter um acontecimento que vai deixar interessante o meio, né? Porque sabe como é? O começo e o fim é fácil de deixar interessante. Uhum. É um meio, pode ser essa reviravolta aí que de alterar É o que quando passado dele, ele muda de objetivo. Sim, é É exatamente. que ele muda o passado dele e cria a fenda. Aí cai a areia da ampulheta. Mas peraí, pra ele mudar o passado dele, a fenda já não tinha que estar aberta? Não, tipo, o cara da cabeça de ampulheta, que é o tempo, ele faz o Guilherme voltar no tempo e fala, ó, faz você não nascer, porque daí você vai ser menos doloroso, você nunca vai ter existido. Aham. Aí quando ele começa a mudar o tempo, aí em vez de fazer aquilo. Meu Deus, peraí. O tempo. o tempo com a cabeça de ampulheta chega pra ele e fala: ó, seguinte, eu sei que você quer se matar, eu tô aqui pra ajudar você. Então eu quero que Nossa. eu quero que É legal, hein, eu quero que mano? você tenha uma morte não dolorosa. E pra você fazer isso, você pode não existir desde o começo. Aham. Agora, você tem que seguir esses passos específicos que daí os seus pais não vão tipo, ter você e tal. Aí você não vai mais existir. Só que você tem que seguir exatamente esses passos perfeitamente. Se você sair um pouco da linha, você vai criar uma fenda no tempo. E aí vai criar um caos muito grande. Pois é. Nossa. Aí o Guilherme vai lá, tá fazendo espaço, só que daí ele dá um deslizezinho e surge essa fenda no tempo, cai esse monstro de areia da ampulheta e começa a causar o terror na vida dele. Sabe o que pode Sim, ser? que Então, interessante. o vilão podia ser, então, se ouvindo a descrição aí do Diego, o vilão podia ser a cabeça de ampulheta, porque ele queria que isso acontecesse, ele sabia que o Guilherme ia fazer alguma coisa errada. Uhum, Ele, exatamente. Pode ele ser. acha, ele não aguenta mais ver a areia da ampulheta sempre caindo pra baixo só. Ele acha que o tempo deve ser livre pra correr pra qualquer lado, pro lado que ela quiser, porque o tempo é uma coisa viva. Ele não é um reloginho, os ponteirinhos do relógio como esses humanos idiotas acham. Nossa. Aí tá lá a areia dentro dele, né? O Og. Não, calma, eu vou esquecer o Og, mas aqui tá desenhado aqui. Aí, daí pode ser que o tempo ele dê as instruções façam exatamente isso aqui. Daí o Guilherme ele faz, pode ser que ele tenha até se matado todo lá pra seguir exatamente esses passos. Só que aí quebra, né, a ampulhetinha. Cria a Sim. brecha do tempo, quebrar a ampulheta é só uma consequência só, né? Ele faz alguma coisa ali que distorce o tempo, quebra a ampulheta, e aí começa a vazar areia, e ali
2016 ele entra em pânico. O velhinho. Velho. O velho que tá esperando com a ampulheta, ele entra em pânico, meu Deus. 2016 e 2017, o velhinho e a criancinha, eles vão ser comidos pelo monstro de areia. Sim, ótimo. Tá, Aí o pronto, Guilherme tem beleza. que voltar pro São Paulo do dia. Exato, daí o Guilherme, ele tenta impedir ele mesmo de fazer as mudanças. Ah, sabe o que pode ser? Assim, como ter uma aventura, assim, ele descobriu o objetivo da vida, assim, apesar de ser um objetivo do dia, né, quase, mas ele descobre o objetivo do dia e durante a empreitada ele percebe, assim, que a vida é bela, sabe? Mas aí, no processo de impedir ele mesmo de distorcer o tempo, ele tá desfazendo aquele negócio que ele impedir ele de nascer, né? Então, quando desfaz isso, as coisas voltam ao normal. E quando as coisas voltam ao normal, todo mundo só vê um cara caindo no chão e morrendo. E ele morre no final. Nossa. Porque ele ia... tava acontecendo uma coisa, daí ele foi lá pra mudar isso, mas ele viu que mudar era errado e ele desfez isso, então voltou ao normal de novo. Exatamente. Aí ele morre sozinho. Só que ele morre, não sei, ele pode ter morrido assim, mas menos tragicamente. Meio difícil. Quer dizer, mas... ele morreu mais tragicamente, porém ele morreu menos vazio de sentimentos. Exatamente. Ah, Só que do mesmo jeito ele vai morrer sozinho. Exatamente. Aí sabe o que pode ser bonitinho? Durante as mudanças que ele fez, ele conheceu algumas pessoas, assim, ele falou com algumas pessoas do passado, que aí quando volta pra 2016, passando assim pra 2017, essas pessoas viu que, sei lá, elas se lembravam das palavras do Guilherme, da dica que aquele cara doido deu, e eles são todos bem-sucedidos e felizes na vida. Sim, daria certo. Eu acho a ideia ótima. Aí inclusive no começo, quando coloca no início, assim, pensando na parte narrativa, olha só, pessoas que estão ouvindo. Dá pra colocar uma técnica de narrativa assim, que quando na cena inicial que o Guilherme ele ia se montar e tudo mais, já descreva assim, algumas pessoas lá embaixo, que é um casal, sei lá, que eles iam se divorciar, e tem criancinha chorando, porque eles não queriam que isso acontecesse, aí tem outro cara lá que as coisas não estão dando certo, não sei o que. Aí tá, passou a história inteira. No decorrer da história, o Guilherme pode ter falado com algumas crianças, não sei o que, mudado alguma coisa pequena, né, na vida delas, mas que marcaram elas. E aí, quando chega lá no final, no desfecho, que apesar do Guilherme se espatifar no chão e morrer, essas pessoas vão estar diferentes, elas vão estar felizes. Sim. Da hora, da hora. A areia volta tudo pra ampulhetinha e ela vai embora e nasce a criancinha feliz 2017. Feliz ano novo. Da hora. Da hora. Palmas. Palmas. E aí, todo mundo gostou. Bom, com certeza é melhor do que a minha luta épica que eu imaginei do cara com a cabeça de ampulheta contra o cara com a cabeça de relógio. Nossa. Porque ele não gostava da tecnologia, esse negócio de ponteiro. Esse negócio Digital. de ponteiro é tão moderno. Aí chega um cara assim com a cabeça de relógio da digital, modernidade. Aí chegou o cara de relógio digital pra fazer as pazes, só que todo mundo fica bravo com ele porque ele é digital. Ai meu Deus, esse daí é o spin-off, né? É o spin-off. É tipo os erros de gravação. Aí você fanfic. descobre por que a ampulheta tava tão irritada, assim, né? Era porque ela tinha perdido essa briga contra os ponteiros e relógio digital. Pois é, tipo isso aí. Meu Deus. Pois é, gente, é mais ou menos assim que a gente cria um roteiro básico, tá vendo? Exatamente. E assim, esse roteiro básico foi realmente só o básico. Podem perceber que a gente tem que preencher todas as lacunas, né? Todas as lacunas. Verdade. E isso você não consegue, tipo, em uma hora pensando. Você tem que demorar, tipo, um tempo. Ficar matutando a ideia na cabeça até Exato. tá certinha. E tem que ir muitas vezes em partes, né? Você não vai conseguir preencher todas as lacunas de uma vez, porque conforme você vai escrevendo, vai ter coisa que não vai bater. Não por causa assim que você não planejou, mas que pode ser umas coisas assim, ai não, mas esse personagem ele não faria isso, daí já... Esse é o pior, né?
Aham. Verdade. Até porque se você estiver falando de uma história de viagem no tempo, aí é bem mais difícil, bem mais complicado. Aham. Mas viagem do tempo é um negócio engraçado porque é um assunto muito, meio filosófico. Sim. Tipo, sei lá, é um negócio que buga totalmente a mente. Eu gosto bastante de histórias desse tipo. Nossa, quando fala em Viagem no Tempo, eu só lembro de ou Steins Gate ou John Titor. Eu também lembro do Nossa. Steins Gate, porque Steins Gate foi muito bom. Sim, mas tipo, eu acho que John Titor foi a única pessoa, assim, que realmente parou a internet no ano de 2001, dizendo que ele era um viajante do tempo. Nossa, todo mundo... Uou, meu Deus, mas eu acredito que ele seja um viajante do tempo mesmo. Afinal, o cara sumiu. Então, bem, fica a pergunta no ar, né? Não, inclusive essa aritmanha aqui, essa fórmula que eu usei foi meio Steins Gate, né? Se teve alguém aí que Sim. conhece além disso. Aham, Ouvintes, se claro. você conhecem, vocês vão notar alguma semelhança. Na verdade, eu vou até falar qual que é a semelhança, mas é que esse negócio de você mudar o passado, a história ser... No meio da história, você tá trabalhando em mudar o passado, mas de um ponto da história pra frente, você acaba trabalhando em evitar que você mude o passado. Então você acaba voltando naquilo que tava no começo, sabe? Você volta à mesma coisa. No Steins Gate tem isso aí, com um pouco mais de tragédia, suspense e mistério. Pois é, Uhum. é verdade. Muitas lágrimas, mas... Esse negócio de Sim, voltar, muitas tipo, lágrimas. mudar o passado, e mas tipo- você volta onde tava mesmo. Exatamente. Sim, O que eu tava pensando era que essa história, tipo, é muito trágica, porque o personagem principal, ele não gosta de ninguém gosta dele, ele tá solitário e tal, ele fala, não, vou morrer solitário. Aí, tipo, ele tem a oportunidade de morrer solitário, mas morrer feliz, digamos assim, tipo, meio Sim. que, nunca assisti, então não tem problema. Isso daí ele percebe que isso vai dar bug no sistema todo, ele vai lá e tem que voltar tudo. Aí ele acaba morrendo solitário do mesmo jeito, tipo, se ferrando Nossa. ainda mais. não, Tá. essas histórias de viagem no tempo realmente são muito complicadas. Não, aí... Eu me lembro de um mangá que eu li, que eu não sei se é Gabi leu, nem você, Diego, mas eu não sei. Só Você Pode Ouvir o nome do mangá. E, tipo, é a história de uma garota que ela é, tipo, super rejeitada, entendeu? E ela não tem um telefone. Daí o maior desejo dela é dela ter um telefone. Daí ela pede de presente, acho que de ano novo até, um celular. Aí o pai dela vai lá e dá o celular pra ela. Só que com o passar do tempo, ela vai percebendo que, tipo, ninguém liga pra ela. Então, tipo, o celular dela é meio que inútil. Só que acontece que ela começa a receber ligações e tal. Só que aí parece que ela percebe que as ligações que ela recebe dessa pessoa misteriosa era dela mesma, só que do futuro. Meu Deus! Pois é. E também existe o mesmo cara que também recebe essas ligações e tal, só que é ele no futuro. E ela e esse cara, tipo, eles começam a ficar amigos e tal. Só que acontece várias coisas, aí ela descobre que os telefones deles são máquinas de tempo. Pois é. Não, os Pois Steins é, Gate, daí ele tinha meio que uma sacada parecida, porque os caras eles não viajavam no tempo, eles mandavam SMS pro passado. Eles mandavam SMS pro passado. Só que aí era o contrário, eles recebiam ligações do futuro. É tipo, o cara chega lá e manda um WhatsApp assim, pá! Aí. Pois é. Não, Nossa. mas isso é bizarro. Eu já vi muita história bizarra de telefone, assim, de gente que recebeu ligação de ente querido que já tinha morrido, assim, de telefone e tal. Mas do futuro,
pelo menos até agora na realidade, eu não vi não. Mas já vi, assim, de gente que disse que tinha recebido e-mails e tal, do pessoal que já tinha morrido. É meio estranho. Isso daí é uma lenda urbana, parece que comum, que são tipo mensagens que vêm do além, que antigamente as lendas que tinham na verdade eram de cartas, que as pessoas recebiam cartas de pessoas que já tinham morrido. E que conforme passou o tempo começou a falar que eram ligações. Que eram ligações telefônicas de pessoas que já tinham morrido. E pode ser, né, que hoje na era digital comece a vir no WhatsApp. Sim, não, mas eu vi um post, foi, acho que no Tecmundo, sei lá, é um desses Megamundo, alguma coisa desses sites assim, grandes de curiosidade, dizendo sobre essas coisas assim, de ter recebido ligações de mensagens e tal. Ah, é legal. Vocês verem assim que enquanto a gente pensa numa história, a gente dá umas viajadas assim pros lados, isso é completamente normal, gente. Chama-se brainstorm. É completamente normal e saudável. É saudável, sim. Olha só. E porque assim, inclusive, toda vez que você... Acho que eu já disse isso em algum podcast, eu não estou muito certa, mas qualquer trabalho criativo, tudo que você absorve de informação, você cria sinapses, né? Então toda vez que você pensa, nossa, precisa de uma ideia, você abre essas gavetinhas na sua cabeça procurando por material. Não, mas é verdade. Não, uma coisa que eu percebi agora é que, tipo, a maioria... Como a história que a gente criou agora mesmo, o protagonista morre. Sim. Só que, na maioria dos casos, assim, de histórias que o protagonista meio que se vê no futuro, tipo que o Guilherme do futuro vem visitar o Guilherme do passado, essas coisas assim, do presente, no caso. Na maioria dos casos, pelo menos dos filmes e das histórias que eu li, o personagem principal morria no final. Só que, agora eu me lembrei de uma lenda que existe, eu não sei se vocês sabem, a lenda do Doppelganger. Ah, sei. Se você sabe, você né? morre, isso? Pois é, se você vê você mesmo, você morre e tal. Eu fiquei pensando nessa história. Daí, não muitas ideias, mas já é uma coisa muito mais viajosa. Então, um dia a gente vai fazer. Só que, nossa, agora que você falou isso, o Doppelganger pode ser, né? Bem que pode ser aí um cara, pode ser você de outra linha Sim. temporal. E é por isso Outra que linha você, temporal. por isso que você morre Verdade. quando você vê ele dar alguma coisa, dá um paradoxo. Olha só, o Doppelganger Pois ele era uma história de tempo. Pois é. Não, mas pode até ser, né? Tem gente que liga Doppelganger é uma coisa sobrenatural, mimar, mas pensando bem, pode ser alguma coisa, tipo, alguma linha temporal, alguma falha, entendeu? Eu já vi, tipo, muita história, assim, muita história bizarra e muita história muito legal sobre essas coisas. Não sobre Doppelganger, mas eu não sei se vocês viram, eu não sei se tu viu, Guilherme, Diego, que tu assiste muito YouTube, mas, tipo... Eu vi os 10 casos das pessoas que viajaram no tempo. E tinha uma mulher que ela foi viajar pra cidade natal dela, que ela nunca mais tinha viajado, tipo, fazia anos, entendeu? Daí, quando ela voltou pra cidade natal dela, ninguém conhecia ela mais ela, entendeu? Tipo, ninguém conhecia mais ela mesma. Era como se ela nunca tivesse existido naquela cidade. Sim. Ela voltou pra casa dela, onde ela nasceu, voltou pra casa onde ela passou a maior parte do tempo dela. E ninguém conhecia, era outra família que tava morando lá, entendeu? E isso aconteceu de verdade. Eu não sei se a mulher tava dizendo a verdade, mas parecia que estava, né? Então, isso aconteceu. Garantido. Pois é. E já teve outro do cara que eu acho que isso realmente deve acontecer, mas tem relação a buraco de minhoca, que tipo, você acha uma brecha no tempo que vai te levar a meio que um atalho no tempo, entendeu? O cara tava viajando de carro por uma rodovia e de repente, quando ele virou a curva, ele passou por outra rodovia, entendeu? Tipo, você tá viajando, aí passou por uma curva. Só que quando ele passou por essa curva, o lugar onde ele tava não era mais o mesmo. Era como se ele tivesse passado por um teletransporte, entendeu? Meu Deus, Daí... você já está dando ideias, assim, pra outras histórias, assim, você Sim. está alimentando nossa cabeça. Pois é, não, mas sério, aconteceu isso, né? Daí ele disse, só que ele falou que
tipo, ao mesmo tempo que ele ficou nervoso, tinha uma voz dentro dele que dizia, não, fique calmo, daqui a pouco você vai voltar. Daí do nada ele voltou pra rodovia e ele tava dirigindo e falando dessas coisas, né? Tem histórias muito bizarras, algumas histórias parecem ser muito reais, outras histórias muito bizarras. Teve a do cara que disse que tava andando de bicicleta e de repente caiu e começou a ver gnomos e criaturas meio não muito legais. E de repente ele voltou pro lugar onde ele tava, mas são umas histórias muito bizarras, ao mesmo tempo bem legais, que daria uma boa história. Nossa, gente, eu tava pensando aqui também em cena. Aí eu pensei, no final da história do Guilherme tem que sair os fogos de artifícios, né? Virada do ano, feliz ano novo, que me fez lembrar que o tema inicial, ele era promessa de Ano novo. Promessa de Ano Novo? Sim. Promessa de Ano Novo também é um bom nome, né, pro livro. Tipo, vou já, como se fosse um livro. Mas tem que ter, né? Óbvio. As cenas aqui, fogo de artifício no final da história, o nome da história, não sei se poderia ser Promessa de Ano Novo, mas... Promessa de Ano Novo. Seria sim. Eu gostei. Agora sim, promessa de ano novo, só que pode ser umas letras meio misteriosas. Promessas de ano novo, embaixo Guilherme e a areia do tempo. Pode ser. Nossa, mas isso é muito aquele filme, como é? Prince of Persia. Então. Montarismo. Mas também é verdade, a areia, putz. Mas a nossa areia vindo da punheta, pô. O dele vinha daquela faca dele. Pode ser. As Crônicas do Senhor do Tempo. Nossa. Adoro, hein? O Senhor do Tempo é uma ampulheta, né? Tadinho do Guilherme. É ampulheta. Obviamente. Isso daí o Guilherme ele luta com a ampulheta pra ser o Senhor do Tempo também. Por que não? Então quer dizer que... Não, o Guilherme morre no final. Tudo bem. Sim. Mas... No final ele vai virar ampulheta? Como assim? Ele... Não. Ai, O meu Deus. Guilherme vira um grão de areia da ampulheta. Pode ser. É verdade. Aí sim. Verdade, pode dar Ai, aquele... Seja... O Guilherme do futuro tá tendo... O Guilherme não, o Diego do futuro tá tendo Nossa, muitas... gente, sabe o que podia ser, na verdade? Em vez de falar, assim, com todas as letras que ele virou um grão de areia, no meio da história, quando o Guilherme está desmudando as coisas que ele fez, alguém pode chegar e falar pra ele, Guilherme, você vai fazer isso, você vai morrer, né? O Guilherme, não, mas ele meio que fala, não vou morrer, eu só vou virar mais um grão de areia da ampulheta. Nossa, mano. Daí ele, Melhor aquela última história. cena, assim, né? O cara morto lá, assim. O cara morto, tipo, aquelas pessoas assim, tipo, nossa, meu Deus, o cara caiu ali do prédio, não sei o que, mas aí tem aquela areia What the espalhada fuck? no chão, assim. Ele vai, meu Deus. Não, imagina só, Times Square bem lotada, né? Daqui a pouco ele, Guilherme, caiu de um prédio. Como assim? Aí vai ter aquela areiazinha, assim, que aí vai dar a entender que pode ser que ele tenha virado um grão de areia. Ó, que bonitinho, gente. Nossa, a gente fez legal. a lição de casa, né? Nossa, totalmente. Olha só, então, gente, um podcast aqui. O podcast que eu não sei atualmente quantos minutos ficaram, mas deve ter sido em torno de 1 hora. A gente conseguiu criar esse roteiro básico aqui, com algumas ideias de cenas já. Pois é, isso Exatamente. serve de inspiração pra vocês saberem que a mente de um escritor não é nada fácil. Exatamente. Exatamente. Vocês têm que ver aí que a ideia pode sair de qualquer lugar. O nosso saiu de uma frase só, pra ter ideia, né? Exatamente. Uma frase só e Então, 3 assim- cabeças pensantes, tudo bem, mas... É só você ficar viajando na maionese, É basicamente. exatamente da mesma forma como a gente fez, né? Exato. A regra é ter a mente aberta, nada de mente fechada. Isso, deixa Exatamente. a mente aberta pra todas as energias, mantenha as gavetinhas das suas ideias, assim, bem abertas já.
você É uma frase. Uma frase que eu gosto bastante, inclusive uma coisa que eu vou escrever no meu próximo livro, é uma frase que eu gosto muito, que é que a imaginação é a coisa mais poderosa que o ser humano tem. E aí um dos personagens fala que, tipo, e é um negócio tão poderoso que eu fico imaginando como seria o caos se as pessoas soubessem como usá-la. Então saiba como usar a sua imaginação. Pro bem. Ou para escrever livros muito bons. Exatamente. O que o Diego falou aí é a frase de alguém, né, que fala que se... Na verdade tem várias frases parecidas que tem a ver assim com se você pode imaginar, ele é real, né? Que acho que tanto no Harry Potter já falaram isso, como tem algum cara da física, né? Que acho que falou isso, filósofos, mas não com essas exatas palavras, mas tem muita gente que dá isso a entender, né? Se existe na sua cabeça, então existe. Exatamente. É o que eu gosto de falar, tipo, quando você cria uma história, a história tá num universo paralelo que tem uma ligação com a nossa dimensão através da sua cabeça. Então... que bonito, nossa, Diego Lispector, você sempre vem com as frases, com as melhores frases. Lispector Diego. É o sono, gente. O Diego já tá indo pra outra dimensão, Outra dimensão é ótimo. Ai, meu Deus. Ai, alguma coisa aí a acrescentar, gente. Essa folhinha, viu, ouvintes? Ela vai para a nossa página. Eu vou tirar uma fotozinha dela. Espero que vocês entendam a loucura da folhinha. Mas ela tá bem bonitinha, dentro do possível. Uma dica é vocês verem a foto da folhinha e irem ouvindo o podcast vendo a folhinha. E daí vocês vão entendendo exatamente a cada parte que a gente falou. Cada parte que vai estar lá escrita dentro da folhinha. Exatamente. Então, olha só, as primeiras coisas que a gente falou não vai estar escrito no topo da folhinha. Pode estar escrito em qualquer lugar, tá? Exatamente. Não, tipo, você vai ver o quanto é, tipo, um brainstorm ali. Você vai olhar aquilo e vai falar, que? Aí você vai ouvindo o podcast e vai entendendo cada parte do brainstorm. Então é interessante pra você que tá começando e tal. É legal. Como eu já falado, né? Pra você escrever uma história dessas. Aliás, pra você escrever qualquer história, você tem que ter uma mente aberta pra qualquer coisa. Sim. Mas enfim, eu acho que é isso. Bom, é basicamente isso então que nós temos por hoje. Fiquem de olho na nossa página, comentem, espero que vocês gostem, viu, do nosso lindo roteiro. Se algum de vocês, ouvintes da mesa, tiverem alguma ideia de algum tema que a gente possa abordar no próximo podcast, ou se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de comentar aí no post, né, obviamente. Que a gente vai tentar responder na medida do possível, pra gente voltar com o Gabi Responde. Deixa comigo. E... tipo, a gente ainda tem um programa com vários temas de podcast ainda. A gente vai abordar, tipo, estilo de escrita, né, técnicas de escrita, que a Gabi, inclusive, leu um livro que é, tipo, que dá várias dicas disso, então a gente pode usar isso também como ajuda pra gente. E também tem publicar, né, a publicação, que é uma das partes mais cabeludas, né, de escrever um livro. Sim, Exato. exatamente. Então a gente ainda vai abordar todos esses temas, mas se vocês tiverem outros temas aí, comentem que a gente vai avaliar e com certeza a gente vai abordar em algum outro podcast. Exato. Comentem, E- pessoas. Verdade. Comentem e feliz ano novo, né, pessoal? Feliz ano Exatamente. novo, gente. Feliz ano novo. Muitas ideias aí pra vocês, muitas ideias mirabolantes para todos vocês, escritores. Verdade. E ironicamente, este podcast é o último que a gente está gravando no ano, mas é o primeiro de 2017. Uou! Pois é. Ó, mexendo com o tempo. Tarararara. Musiquinha de X-Files. Ok, gente, é basicamente isso. Boa noite, ou bom dia, boa tarde aí pra todos vocês. Adiós e até o próximo. Bye, bye. Bye, tchau. Sim.
Diego, cadê você? Diego? Será que ele dormiu? Oh, meu Deus. Peraí. Sim, eu acho que sim. Diego, você está aí ou nós te perdemos? Ah, não, eu tô meio viajando. Ah, tá. Então tá, você ainda tá aí. Enfim. Não, ele não estava viajando, ele estava dentro do buraco de minhoca que levou ele para outra dimensão. E agora ele voltou.